Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Eu sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje iremos falar sobre instrução de montagem. Do que se trata aí, professora? Você vai ver daqui a pouquinho, tá? Deu uma enrolada aqui agora na minha língua, mas vocês me entenderam. Vamos ver de que forma podemos assistir a essa aula. TV, celular, tablet, computador, de que forma? TV Nova Nordeste, canal 22.2. Lembra que nossas aulas começam às 9h30 e tem a reprise às 18 horas no mesmo canal, certo? Mas se você não puder assistir pela TV, por onde que você nos acompanha? Você pode assistir pelo YouTube, pelo aplicativo no celular. No YouTube você coloca lá na lupa Educa Recife, é o canal da prefeitura. Entra no Educa Recife. E lá, gente, tem uma infinidade de conteúdos, é uma riqueza. Olha, tem aulas dos anos iniciais, anos finais, tem educação infantil, tem o EJA, que é a educação de jovens e adultos, tem educação inclusiva, tem muita coisa legal. Entra lá e procura, tá? Você também tem a opção do aplicativo, como eu falei. O QR Code acabou de aparecer aqui na tela, mira teu celular para o QR Code, baixa esse aplicativo. E por lá você pode assistir a aula, você pode interagir, fazer perguntas, mandar sugestões, mandar beijinhos, fazer um monte de coisa por lá, tá? Conosco no aplicativo está a professora Kátia. Bem-vinda, professora Kátia. Muito obrigada, já estou por aqui aguardando a participação de todos vocês, tá? Até daqui a pouco. Isso mesmo. E conosco também Jéssica, intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Jéssica! Vamos ao início da aula. Gente, e aí? O que são textos instrucionais? Será que você sabe? Quando a gente fala em instrução, o que isso significa? Quando alguém te dá uma instrução sobre como fazer determinada coisa. O que é isso? Então, é quando alguém te ensina a fazer alguma coisa, não é? E texto instrucional é isso, é um gênero textual que tem como principal característica a informação, tá? Te informa de alguma coisa, te ensina a fazer alguma coisa, seja a fazer uma receita, seja a tomar um remédio, seja a montar algum eletrônico, alguma estante, algum móvel, não é? Algum jogo, certo? Texto instrucional, então tem a ver com informação. É uma informação que nos é passada. E o que é instruir? Instruir é a mesma coisa que ensinar, que explicar, que informar, transmitir, tá bom? Então, sempre que vocês ouvirem esse termo, alguém vai nos dar uma instrução. Eu vou te instruir a fazer alguma coisa. Quer dizer que eu vou te ensinar, eu vou te informar, eu vou te explicar. Entenderam o que significa? Comecem a utilizar essa palavra. É uma palavra nova, uma palavra do CPN. Olha que legal, não é? Estamos aí ampliando o nosso vocabulário. E quais são as características de um texto instrucional, de um texto que nos ensina, que nos explica alguma coisa? Todo texto tem suas características, lembra disso? Vamos então conhecer quais são as características de um texto instrucional. O texto instrucional orienta o leitor na execução de uma atividade, de uma montagem, de uma tarefa. Então, tem essa função, tá? De orientar. Outra característica, tem a linguagem clara e objetiva. Claro, não é? É importante que a linguagem seja objetiva, seja clara, seja fácil de entender. Porque se for uma linguagem muito rebuscada, a pessoa, ao ler, não vai entender nada. E, geralmente, os verbos estão no imperativo. O que significa verbo no imperativo, professora? São aqueles verbos que nos dão uma ordem, um conselho, um pedido. Então, geralmente, olha só, verbos no imperativo são aqueles assim: faça isso, faça aquilo, compre alguma coisa, mande para mim, pegue. Entendeu? Alguma coisa. Então, quando é uma ordem, quando alguém está te dando uma ordem,
ou quando você dar uma ordem a alguém, você está utilizando o verbo no imperativo. Quem é que utiliza muito o verbo no imperativo conosco? Quem sabe? Nossa mãe, nosso pai, não é? Menino, está na hora de dormir. Vá para a cama, tome banho, sente-se para almoçar. Entenderam? Então, quando a mamãe, quando o papai está nos dando uma ordem, um conselho, geralmente estão utilizando verbos no imperativo. Professora Kátia, você utiliza muitos verbos assim no imperativo com seus filhos? Todos os dias. Vá arrumar sua bolsa, arrume a bolsa. Para ir para a escola, escovar os dentes. Isso mesmo. Olha aí, a professora Kátia também utiliza verbos no imperativo, hein? Eu também utilizo muitos verbos no imperativo. Falem aí, deem exemplos de verbos no imperativo lá no chat, eu quero saber, quero ouvi-los, tá bom? Vamos lá, gente. Continuando. Vamos ver então alguns tipos de textos instrucionais, de alguns tipos de textos que nos informam, que nos ensinam, que nos explicam alguma coisa. Receita culinária. Receita culinária nos ensina a fazer alguma coisa? Sim, claro. Numa receita culinária nos ensina a fazer um bolo, a fazer uma pizza, alguma coisa bem gostosa, não é? Que você ame comer. Então lá sempre explica, olha, coloque 3 xícaras de farinha de trigo, bata 4 ovos, ligue o liquidificador, entenderam? Então, em uma receita culinária existem regras, existem ordens, existem verbos no imperativo e a receita culinária nos ensina a fazer alguma coisa, nos informa, nos instrui. Outro texto, o manual de instrução. Então, quando o papai compra uma estante, como é que faz para montar aquela estante? Com certeza, junto com a estante, junto com aquele móvel que o papai comprou, que o tio, o avô, a vovó, vem um papelzinho explicando tudo ali direitinho, tá? Parafuse bem nessa peça, enrosque em tal lugar, junte as peças. No manual, então, de instrução tem tudo isso. E não apenas em relação a móvel, tá, gente? A jogos também, a eletrônicos também. Um outro, olha, guia de cidades. Aqui nós temos um guia, tá? De um lugar, o Espírito Santo, o estado, certo? E nesse guia de cidades explica os lugares que as pessoas podem conhecer, precisam conhecer ao chegar ao Espírito Santo. Então, olha só, descubra o Espírito Santo, um estado cheio de aventura e experiências emocionantes. Aqui nesse guia de cidades mostra, tá? Informa pra gente, explica quais são os melhores lugares que você deve ir, tá? Olha aqui, expedição para as Três Santas, para a Rota Imperial, tem vários, Caparaó, tem vários lugares aí nesse guia de cidades, tá? Nos informando, nos explicando quais são os melhores locais que devemos ir ao chegar ao Espírito Santo. Um outro, regras de jogos. Nesse tipo aí, tá? Nos mostra, nos informa alguma coisa, nos dá alguma instrução? Sim. Então, regras de jogos também tem instruções para a gente. Tem falando o nome do jogo, tem dizendo a idade, quantos anos a pessoa precisa ter para jogar. Nesse jogo aqui, por exemplo, olha só, idade, 3 anos ou mais. Fala também para a gente o número de jogadores, 5 jogadores em diante. Está dizendo do que necessita ter para participar dessa brincadeira. E olha, então, os verbos no imperativo. Junte as crianças, coloque a música, finja-se, aliás, finja que está segurando uma batata quente, desligue a música. Entenderam? Quais são
os verbos no imperativo são aqueles verbos aí que estão dando uma ordem, que estão dando uma instrução. Tá bom, gente? Entenderam direitinho? E aí, professora Kátia? Estão participando, será? Isabela já está por aqui, viu? Isabela está aqui dando bom dia, como sempre, Isabela participando bastante das nossas aulas. Oh, Belinha, que legal tê-la por aqui. E aí, Belinha, entendeu o que significa essas regrinhas, o que significa instrução, textos instrucionais? Você utiliza verbos no imperativo? Tua vovó utiliza contigo esses verbos no imperativo? Me conta, quero saber, Bela. Um outro aí, folhetos explicativos. Aqui, então, nesse folheto, olha as instruções. Tem aí instruções sobre a gripe, de que forma nós devemos nos proteger, tá certo? Olha quantos verbos no imperativo aqui também, olha. Lave as mãos, tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, certo? Evite tocar nos olhos, no nariz, na boca, limpe os objetos. Perceberam? Evite a proximidade com as pessoas. Gente, não apenas para evitar a gripe, mas tantas outras doenças contagiosas, certo? A Covid, por exemplo, não acabou a pandemia, hein, gente? Eu tô vendo muitas pessoas andando sem máscara, só que a pandemia não acabou. Tá certo? Claro, o número de mortes diminuiu, graças a Deus. Por quê? Porque as pessoas estão se vacinando, mas não acabou ainda. Então, é importante andarmos com as máscaras. É importante andarmos com álcool em gel, limparmos a mão com frequência. Até porque surgiu aí agora uma nova doença, não é, professora Kátia? Que é a varíola dos macacos, tá? Então, essa varíola aí também é bastante contagiosa. E aí, como é que a pessoa pega? Pega se você tocar em alguma coisa que já esteja contaminado, tá? Então, alguém que esteja com essa varíola, se ela se coçou lá nas feridas dela, e depois ela tocou no ônibus, numa maçaneta de porta, no botão do elevador, no corrimão da escada rolante do shopping, ela botou lá a mão, ó. Aquilo ali está contaminado, gente. Aí você vai lá com sua mãozinha, toca no mesmo lugar. Depois que você tocou, você rói a unha, você coça o olho. Olha só. Aí o que acontece com quem faz isso? Acaba se contaminando também. Por isso que é importante, quando tocarmos em lugares públicos, dentro do ônibus, olha, na cadeira lá do ônibus, quando você vai passar também pela catraca, quando você aperta um botão de elevador, quando você segura num corrimão em algum lugar público, não coloca a mão na boca depois. Não coça olho, não rói unha. Tira o álcool da bolsa e limpa suas mãos, tá, gente? Vamos evitar estar se contaminando por aí. Cuidem-se de sua saúde, tá certo? Instrução de remédio, a bula de remédio que eu sempre falo, que fica dentro da caixinha do remédio. Ali ensina como tomar o remédio. Diz quantas vezes tem que tomar por dia, por quantos dias, de que forma tem que tomar. Tem várias instruções aí na bula do remédio. E também tem vários verbos no imperativo. Tem várias ordens, tá certo? Gente, e aí, o que são verbos no imperativo? Vocês entenderam o que são verbos no imperativo? Eu falei a aula toda sobre esses verbos. Verbos no imperativo são aqueles verbos que nos dão uma ordem, tá certo? Um conselho, que nos dizem como devemos fazer determinada coisa. Então, vejam só, lave os vegetais, está dando uma ordem? Está dando um conselho? Está ensinando como que a gente deve fazer? Sim. Então, aí nós temos um verbo no imperativo, que é o verbo qual? Lavar, tá? Lembra que verbo é tudo aquilo que indica uma ação.
um estado ou um fenômeno da natureza, tá, gente? Mantenha distância, está nos dando uma ordem, está dizendo o que aí? Que é pra gente manter a distância, tá? Então, mantenha é um verbo que está no imperativo e que está nos dando uma ordem, um conselho. Use a máscara. Tem algum verbo aí no imperativo? Tem algum verbo aí, alguma ação que está nos dando uma ordem? Sim. Qual é? Use. É o verbo usar. Use a máscara. É um conselho que está dando. Um outro. Exercite o corpo. Percebam aí a ordem que está sendo dada. O conselho que está sendo dado. Para você exercitar o seu corpo, tá? Então, exercite é esse verbo que está nos dando uma ordem, um conselho. Então, é um verbo que está no imperativo. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu amei estar aqui com vocês. Não saiam daí porque tem muito mais. Beijão! Obrigada, professora Kátia. Até daqui a pouco. Obrigada, Jéssica. Um beijo, estudantes. Tchau, tchau.